Olá, bem-vindo ao canal Radar Curioso. Hoje você vai ver 10 histórias sensacionais de animais selvagens que foram salvos por pessoas. Fica com a gente até o final para conhecer essa história maluca. A gente está postando vídeos todos os dias para você, então já se inscreve no canal para não perder nenhuma das curiosidades incríveis que a gente traz. Deixa seu like e envie esse vídeo para um amigo tão curioso quanto você, porque curiosidade boa é curiosidade compartilhada. A cada dia mais, o ser humano se aproveita do meio ambiente para satisfazer seus desejos egoístas. Com isso, um número incalculável de animais selvagens são prejudicados todos os dias, sendo que muitos deles chegam a perder a vida. Mas, felizmente, ainda existem pessoas boas no mundo, dispostas a ajudar as criaturas com as quais nós dividimos o planeta. E esses momentos de empatia e troca entre as pessoas e a natureza geram imagens e histórias dignas de serem contadas e conhecidas. O leopardo e a vasilha de água. Essa história aconteceu no Rajastão, um estado na Índia, em que o clima é praticamente desértico. Esse leopardo estava procurando água desesperadamente e acabou prendendo a cabeça em uma vasilha de metal. Quando ele foi encontrado no meio de uma estrada, ele já estava nesse estado, sem ter o que fazer por si próprio. Um grupo de pessoas, então, decidiu ajudar o animal. A parte mais incrível dessa história é que o predador enorme deve ter percebido que as pessoas só queriam ajudar, porque em momento nenhum ele foi agressivo ou tentou fugir. Apenas esperou pacientemente pela ajuda. O resgate teve que sedar o leopardo para conseguir tirar a vasilha da cabeça dele, já que ela estava muito presa. Mas tudo acabou bem, e esse animal majestoso conseguiu voltar para a vida selvagem sem maiores problemas. O esquilo e a linha de pesca. Esquilos estão entre os animais favoritos de muita gente. Eles são fofinhos, é possível alimentar eles e se divertir bastante com suas trapalhadas. Mas você sabia que na natureza, de 75% a 80% dos esquilos que nascem não conseguem chegar à marca de 1 ano, sendo que em cativeiro eles podem viver até 20 anos? Isso acontece por conta de predadores naturais, fome e encontros ruins, justamente com seres humanos. Essa quase foi a história desse bebê esquilo, que ficou preso em uma linha de pesca, que não foi descartada de forma certa. Mas 2 homens encontraram o bichinho, levaram ele para casa e cortaram a linha de pesca. Acontece que o animal se apegou tanto às pessoas que os resgataram, que quando foram devolver ele para a natureza, ele simplesmente não queria ir embora. No final das contas, eles construíram um viveiro para o bebê esquilo, com tudo o que ele precisava, para que ele pudesse viver feliz e confortável. O esquilo e a queda. Essa história aconteceu na Polônia, quando um homem que estava passeando com seus cães sentiu algo caindo em cima dele. Quando ele conseguiu identificar o que era, percebeu que se tratava de um bebê esquilo, muito pequeno e machucado. Com medo de abandonar o animal e ele não sobreviver, o senhor levou o esquilo para casa e cuidou dele, até que ele melhorasse. Mais uma vez, o animal se apegou ao homem, que salvou a sua vida. E até hoje, eles são inseparáveis. A armadilha de urso. Às vezes, mesmo as coisas que as pessoas fazem para se proteger têm resultados desastrosos para a natureza e para os animais. Foi o que aconteceu com essa armadilha de urso. É difícil dizer exatamente por que ela estava ali. Se era como uma forma de proteção para alguém que morava por perto ou se era um instrumento de caça. De qualquer forma, a intenção com certeza não era capturar um filhote de urso que ficou indefeso e machucado, chorando de dor e medo, sem a mãe.
Felizmente, um grupo de pessoas se juntou para libertar o animal. No começo, ele estava bastante assustado, lutando contra seus resgatadores. Mas com paciência e determinação, o grupo conseguiu libertar o filhote, que foi correndo procurar a mãe. O polvo e a maré. Essa pessoa está libertando de volta na água um pequeno polvo que tinha ficado preso na areia quando a maré baixou. Ele se habitua de volta ao mar e parece recuperado e pronto para ir embora, mas não vai. Pelo menos não antes de fazer algo extraordinário. O polvo volta um pouco para trás e parece agradecer a pessoa que o resgatou, com um toque gentil. Parece loucura, não é mesmo? Mas não é. Na verdade, os polvos são a espécie de invertebrados mais inteligentes que existe. Eles conseguem resolver problemas simples de lógica, reconhecer formas geométricas, lembrar do rosto de seres humanos e podem até serem treinados, o que significa que eles são capazes de se comunicar com a gente. O tubarão-limão. Esse mergulhador estava na costa da Flórida, nos Estados Unidos, quando se encontrou com esse tubarão-limão. Não seria nada de se espantar, já que esse é exatamente o habitat natural dele. O que foi inacreditável foi o comportamento do animal. Ele não saía de perto, dava voltas e cutucava o homem com um focinho, como se quisesse sinalizar que algo estava errado. O mergulhador decidiu examinar o animal e descobriu um anzol muito grande e enferrujado, preso na barriga do tubarão. Na segunda tentativa, ele consegue tirar o anzol de onde estava. E aí tem a prova de que o bichinho realmente queria ajuda. Porque assim que ele tira o pedaço de metal, o tubarão sai nadando para longe, provavelmente agradecido. As orcas e a geleira. Essa história começa com 4 orcas, também conhecidas como baleias assassinas. Ficam presas em uma geleira. Com o tempo, o gelo foi aumentando e se aproximando, apertando as baleias cada vez mais, fazendo com que elas chorassem pedindo ajuda. Um grupo de pessoas, algumas em terra, outras mergulhando, decidiram ajudar as orcas e foi uma verdadeira operação. Enquanto algumas pessoas empurravam o gelo para longe, outras jogavam água do mar nas baleias para que elas se mantivessem úmidas e não tivessem queimaduras de frio. Ao mesmo tempo, as baleias começavam a se desesperar e virar de barriga para cima. Isso era um problema, porque, como elas respiram por um orifício na parte de cima do corpo, elas poderiam se afogar se ficassem presas naquela posição. Para evitar isso, os mergulhadores tentavam se comunicar com as baleias e fazer com que elas ficassem calmas. Incrivelmente, eles conseguiram e as orcas começaram a colaborar com seus resgatadores. No final, conseguiram libertar as baleias. Elas tiveram tratamento médico para seus ferimentos e puderam voltar para suas vidas no mar. A tartaruga e o garfo. Se você já se perguntou se usar plásticos que não sejam biodegradáveis é realmente tão ruim assim, então veja essa história. Essa tartaruga marinha apareceu na praia com um garfo descartável atravessado pelas suas narinas. A sorte é que algumas pessoas que estavam por ali conseguiram com facilidade tirar o talher de onde ele estava e colocar a tartaruga de volta no mar. O tucano e os garotos. Esse tucano foi terrivelmente atacado por alguns garotos, que bateram nele com bastões até quebrar seu bico. O animal foi acolhido por essa reserva, onde foi feita uma campanha que arrecadou milhares de dólares para que fosse construída uma prótese. Infelizmente, os pesquisadores não conseguiram fazer a prótese funcionar. Isso porque não tinha bico restante o suficiente para apoiar o material. Para a sorte do bichinho, um outro tucano que tinha morrido recentemente
em uma luta com um predador, era um doador compatível. Com o bico do doador, os pesquisadores conseguiram fazer uma prótese perfeitamente funcional, permitindo ao tucano machucado uma vida mais normal. Mesmo assim, nem tudo é simples. Já que as fêmeas dos tucanos escolhem seus parceiros pela cor do bico, ainda não se sabe os efeitos que a prótese branca vai ter na vida reprodutiva desse animal. A águia e a bala. A história da águia careca, Beauty, não é muito diferente. Ela foi encontrada quase morta por causa de um ferimento de bala. Os médicos conseguiram salvar a águia, mas ela também perdeu quase toda a parte superior do bico. Ela não conseguia comer ou beber água. Era praticamente impossível que ela continuasse vivendo nessas condições. Isso inspirou os pesquisadores a criarem a primeira prótese de bico de águia do mundo. O bico de águia careca é uma estrutura muito complexa, com cavidades com funções bastante específicas que precisam funcionar bem para dar qualidade de vida para o animal. O processo levou meses e foi necessário um software de mais de $50 mil, mas os cientistas conseguiram criar uma prótese funcional para Beauty. Até a colocação da prótese foi demorada e complicada, mas a equipe toda teve uma satisfação enorme ao ver Beauty bebendo água sozinha pela primeira vez desde o acidente. Agora você conhece algumas histórias sensacionais em que animais selvagens foram salvos por seres humanos. Até ajuda a restaurar nossa fé na humanidade, não é mesmo? Mas e você? Conhece alguma história em que um animal tenha sido salvo por uma pessoa? Conta aqui pra gente nos comentários. Nós vamos selecionar as melhores histórias contadas por vocês aqui no canal. E no final do mês vai rolar um vídeo com as histórias mais incríveis e curiosas dos inscritos. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Para continuar ligado nas curiosidades desse mundo doido que a gente vive, se inscreva no canal e não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Por hoje é só. E se você também é antenado como a gente se vê no próximo vídeo.